Boa noite. Bom, temos aqui uma equação do segundo grau, né? Com três termos, né? Então ela é uma equação completa, né? Com o valor de ax ao quadrado, o bx e o c, que é o termo independente, né? Então a gente tem todos os termos aqui, então é uma equação completa. Bom, vamos achar primeiro os valores aqui para ficar mais didático. O valor de A igual a 1, o valor de B igual a menos 2 e o valor do C, que é o menos 3, né? Encontrado esses valores, né, a gente vai para o próximo passo, que é achar a equação do delta. O delta é representado, então, pelo B ao quadrado, menos o 4, vezes o A, vezes o C. Bom, desta maneira, né, a gente tem o valor do B ali, que é o menos 2 ao quadrado, né? Colocando entre parênteses, né, por se tratar de um valor negativo, menos o 4 vezes o valor do A que é 1, vezes o C, que é o termo independente, que é o menos 3, né? Representado entre parênteses também. Bom, resolvendo aqui, né, menos 2 ao quadrado é 4. 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes menos 3 é mais 12, né? Isso aqui vai dar 16, né? O que é importante observar aqui, né? Muita gente acaba perdendo a equação por causa dos sinais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sinaizinhos aqui. Às vezes a gente faz o processo corretamente, mas a gente acaba se perdendo nos sinais, né? Então, né, a recomendação, a orientação, né, é trabalhar com os parênteses aqui, porque a gente sabe quando tem um valor negativo e a gente acaba não se perdendo. Fechando parênteses, a gente vai encontrar o valor do x, né, que é o que interessa pra gente, por meio da fórmula de Bhaskara, né? Onde a gente tem o menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Né? Lembrando que aqui a gente vai encontrar duas raízes reais, né? Porque o delta deu positivo. Se o delta tivesse dado negativo, não seria possível encontrar essas raízes, falando do ponto de vista do conjunto dos reais, né? Então o conjunto solução seria vazio, né? Representado por este símbolo. Se o delta fosse zero, né, o valor de x seria o mesmo, por x' e x duas linhas, né? Então você teria um único valor no caso. Aqui vai dar dois valores para o x, né, x' e x duas linhas lá no conjunto solução. Então resolvendo aqui, a gente tem o valor do b, mais uma vez prestando atenção no sinal, né? Porque o valor do b da equação também é negativo. Então tem o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente já encontrou, né? Que é o 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1, né? Bom, prosseguindo. Aqui a gente sabe que vai dar 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 16, então a raiz é 4.
tudo isso dividido por 2. Que 2 vezes 1 a gente sabe que é 2, né? Então aqui a gente tem o x' e o x duas linhas. Rapidamente, 2 mais 4 é 6. 6 por 2 é 3, né? Então já encontramos a primeira raiz. A segunda raiz é o 2 menos 4, que é menos 2, né? Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então a gente tem que o conjunto solução seria o 3 e o menos 1. Né? Então essa equação ela tem duas raízes reais, né? Eu vou só erguer aqui um pouquinho, né? Caso fique algum pedaço da explicação fora do vídeo. E aqui a gente tem uma equação do segundo grau completa, né? Bom, agora eu vou só virar aqui. Vou resolver rapidamente, então, uma equação do segundo grau incompleta, né? O que significa isso? Uma equação do segundo grau incompleta, né, quando falta um dos termos. Aqui no caso, a gente tem o valor do A que é 1, né? O valor do B, o B aqui, que é o BX, no caso, não tem, né? Então aqui é 0. E o valor do C, que é o termo independente, né? Que é o menos 3. Eu poderia resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara, pelo método tradicional, tal, ou passo a passo, sem problema nenhum. Lá, né, de acordo com os meus conhecimentos aqui, eu acho que lá o delta daria 0, né? Pelo método tradicional, o delta daria 0. Então, nesse caso, a gente teria o mesmo valor para x' e x duas linhas. Eu consigo resolver essa equação, né, por um método mais simples. Bom, x²